Noções, ramos do direito. Historicamente, ele é dividido em dois grandes ramos, direito público e direito privado. O privado vale o princípio da igualdade e isonomia entre as partes. Não tem o que se fala de superioridade de uma parte sobre a outra. Por isso que dizemos que no direito privado a relação jurídica é horizontal. Ele é regulado pelo princípio da autonomia da vontade, ou seja, pode fazer tudo que não é proibido. No direito público, o Estado está em um dos polos e o particular no outro. O Estado representa o interesse da coletividade. O Estado ele age com superioridade em relação ao particular, por isso uma relação jurídica vertical. E para que haja essa superioridade, o Estado tem prerrogativas especiais para atingir seus objetivos, que são os poderes da administração pública. Certo? Os dois princípios norteadores do direito administrativo são supremacia do interesse público, esse princípio é o que gera os poderes dele, e a indisponibilidade do interesse público, e esse gera os deveres da administração. Conceito de direito administrativo. Direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas que tendem a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Objeto do direito administrativo. Por meio desses conceitos, podemos constatar que o objeto de direito administrativo são as relações da administração pública, sejam elas de natureza interna entre as entidades que a compõem, seus órgãos e agentes, ou de natureza externa entre a administração e os administrados. Além de ter por objeto a atuação da administração pública, também é foco do direito administrativo o desempenho das atividades públicas quando exercidas por algum particular, como no caso das concessões, permissões e autorizações de serviços públicos. Certo? Então, é foco do direito administrativo o desempenho de atividades públicas exercidas pelo particular. Quando são exercidas pelo particular. Fontes do direito administrativo. O direito administrativo está tipificado, mas não está codificado em um único instituto. A lei é a fonte principal do direito administrativo, certo? Temos também a jurisprudência, que se divide em jurisprudências e doutrina. A jurisprudência são decisões que são editadas pelos tribunais e não possuem efeito vinculante. A doutrina tem a finalidade de tentar sistematizar e explicar melhor o conteúdo das normas de direito administrativo. Certo? Os costumes também são regras não escritas e que suprem a omissão legislativa acerca de algumas regras internas da administração pública. Certo? E por fim, leis e súmulas vinculantes são consideradas fontes principais do direito administrativo. Jurisprudências, súmulas, doutrinas e costumes são consideradas fontes secundárias do direito administrativo. Direito regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo é um conjunto de normas e princípios de direito público que regulam a atuação da administração pública. O princípio da supremacia do interesse público é o fundamento dos poderes da administração pública. Afinal de contas, qualquer pessoa que tenha como fim máximo da sua atuação o interesse da coletividade somente conseguirá atingir esses objetos se dotados de poderes especiais. O princípio da indisponibilidade do interesse público é o fundamento dos deveres da administração pública, pois esse tem o dever de nunca abandonar o interesse público e de usar os seus poderes com a finalidade de satisfazê-lo. Desses dois princípios decorrem todos os outros princípios e regras que se desdobram no regime jurídico administrativo. Por fim, certo? Temos também noções do Estado.
certo? Estado é uma pessoa jurídica territorial soberana, certo? Tem direitos, obrigações, certo? Seus elementos em um Estado, o território, o povo, o governo soberano, a forma de Estado. Existe duas formas de Estado. O Estado unitário há uma centralização política e não existe divisão em Estados membros ou municípios, certo? Não é o caso do Brasil. O caso do Brasil é o Estado federado. Ele tem descentralização política e existem entidades políticas autônomas, diferentes entidades políticas autônomas. Temos os poderes de Estado, com o Legislativo, Executivo e Judiciário, com suas funções típicas e atípicas. Por fim, noções de governo. Vamos lá, há uma diferença em governo com administração pública. O governo se encarrega de definir os objetivos do Estado e definir políticas para alcançar esses objetivos. A administração pública, ela se encarrega simplesmente em atingir os objetivos traçados pelo governo. O governo atua mediante atos de soberania. A administração é uma atividade neutra, vinculada à lei ou à norma técnica. O governo é uma conduta independente, enquanto a administração é hierarquizada. Temos alguns sistemas de governo. O parlamentarismo. Ele tem uma relação de dependência entre o poder legislativo e o executivo, e a chefia do Estado e a do governo são desempenhadas por pessoas distintas. No presidencialismo, é caracterizado por não existir dependência, ou quase nenhum, entre o poder legislativo e o executivo, e a chefia do Estado e a do governo são representadas pela mesma pessoa. E é essa forma que o Brasil adota. A monarquia é hereditária, vitalícia, a república é eletiva e temporalidade. São as duas características que também o Brasil adota. Essa forma de governo de república, certo? O sistema de governo é o presidencialismo. É isso.